Pensa só, contrato digital está em todo lugar, né? É um clique e a gente concorda com páginas e mais páginas de termos e condições que, vamos ser sinceros, quase nunca lemos. Mas o que a gente está assinando de verdade? É isso que a gente vai investigar agora. Pois é, essa é a grande pergunta. Por trás de toda aquela conveniência de um clique, pode ter muita coisa. Cláusulas super complexas, riscos que ninguém vê e, em alguns casos, até fraudes. A verdade é que a maioria das pessoas não tem nem o tempo, nem o conhecimento técnico para achar esses detalhes. E olha, mesmo para quem é da área, tipo advogados e peritos, analisar um contrato digital na mão é um trabalho de formiguinha, sabe? Bem demorado. Cada cláusula, cada pedacinho de metadado tem de ser checado. É um processo que pode tranquilamente levar semanas. Mas e se a tecnologia pudesse dar uma acelerada absurda nesse processo todo? É exatamente aí que entra uma solução bem moderna para esse problema antigo. Uma ferramenta chamada Dr. Lex. A definição oficial dele é essa aí, um assistente inteligente. Ele foi criado com um foco bem específico, sabe? Um mundo jurídico e forense. O objetivo é um só: ajudar a analisar as provas digitais que ficam escondidas nesses documentos. E na prática, o que ele faz? Bom, ele age como um verdadeiro detetive digital. Ele aponta irregularidades, checa se o documento é verdadeiro, analisa se tudo está dentro da lei e até procura por sinais de fraudes que são mais comuns por aí. Tá, mas como é que uma máquina consegue fazer um trabalho desses? Agora a coisa fica interessante, porque a gente vai entender um pouco da tecnologia por trás dessa ferramenta. O segredo está na arquitetura. O Dr. Lex não usa só um tipo de inteligência artificial. Ele usa o que chamam de abordagem híbrida, que é basicamente misturar várias técnicas diferentes para conseguir um resultado muito mais completo e preciso. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, ele usa o processamento de linguagem natural para, de fato, ler e entender o que está escrito ali. Depois, o reconhecimento de padrões entra em cena para caçar cláusulas que são estranhas ou fora do padrão. Aí, a análise comparativa pega tudo isso e cruza com a legislação para ver se está tudo certo. E, por fim, a validação temporal investiga um histórico do arquivo para ver se não teve nenhuma alteração suspeita. Ok, mas de onde vem todo esse conhecimento? Bom, a experiência do Dr. Lex vem do treinamento dele. Ele foi treinado com um acervo gigantesco de dados, tudo focado no mundo jurídico. E o legal é que essa base de conhecimento foi feita pensando no Brasil. Tem legislação brasileira, tipo Código Civil, LGPD, tem também decisões importantes do STF e do STJ, e além disso tem as normas técnicas para assinaturas digitais e talvez o mais importante, casos reais de contratos que já deram problema no passado. Tudo isso, na teoria, soa incrível, né? Mas vamos ver como essa ferramenta se sai na prática, com um exemplo do mundo real. Imagina uma situação bem comum. Um escritório de advocacia recebe um contrato digital de um cliente. A suspeita ali é que tem algumas cláusulas abusivas escondidas no meio do texto. Com a ferramenta, o processo é surpreendentemente simples. O profissional só precisa subir o documento, apertar um botão para rodar a análise, e a inteligência artificial já compara tudo com a lei e gera um relatório super detalhado. E é aqui que a gente vê o tamanho do impacto. Uma tarefa que levaria, em média, umas 2 semanas de trabalho manual foi feita em apenas 2 horas. A economia de tempo é absurda. E o resultado dessa análise super rápida? O Dr. Lex encontrou um número bem específico de problemas. 8 cláusulas consideradas abusivas. Coisas como prazos de arrependimento menores do que a lei permite e multas altíssimas em caso de rescisão. Mas o mais importante é o que aconteceu depois. O relatório técnico que a ferramenta gerou serviu de base para uma ação na justiça. E o resultado? A ação foi um sucesso e o contrato foi anulado. Isso mostra a força que a tecnologia pode ter na prática. Só que tudo isso leva a gente a um ponto que é fundamental nessa história toda. Qual é o papel do especialista humano no meio disso tudo? Aí, claro, vem aquela pergunta que todo mundo deve estar pensando. Com uma ferramenta tão poderosa assim, será que o trabalho de um advogado ou de um perito se torna desnecessário? A resposta, vinda da própria documentação da ferramenta, é um não bem claro e direto. O Dr. Lex é isso, uma ferramenta de apoio, um assistente. A palavra final, a validação, a interpretação estratégica, isso tudo tem que vir sempre de um profissional humano qualificado. A precisão da ferramenta é bem alta, passa de 95% nos testes. Só que aqueles 5% de margem de erro são justamente o motivo pelo qual a supervisão de uma pessoa não é só recomendada,
é absolutamente essencial. E para não deixar nenhuma dúvida, a própria documentação deixa um aviso bem direto, que reforça essa mensagem com força total. A tecnologia é uma aliada incrível, mas a responsabilidade e o pensamento crítico continuam sendo humanos. Então tá, se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, o que uma tecnologia como essa realmente significa para o futuro do direito e de outras áreas? Bom, o que a gente tira de tudo isso, primeiro, a IA consegue acelerar e muito análises que são super complexas. Segundo, ela funciona como um assistente super poderoso, mas não como um substituto. Terceiro, a máquina continua aprendendo e melhorando o tempo todo. E, o ponto mais crucial de todos, o olhar crítico de um especialista humano continua sendo indispensável. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Pensando no futuro. Ferramentas como o Dr. Lex estão mudando o jogo em profissões que dependem muito do conhecimento. E a pergunta que fica no ar é, se hoje a inteligência artificial já consegue ler e interpretar a lei, o que será que ela vai ser capaz de escrever amanhã?